Agora estou muito curiosa, assim como o nosso público aqui, qual que é a quarta estratégia, Fabrício? É isso? A gente vai de baixo para cima, é isso? Tanto faz. Na verdade, nós estamos começando, Cláudia, com a primeira, segunda, terceira, Ah, mas todas elas têm o mesmo peso de não importância. tem uma ordem. É, Ok. Então, qual que é a todas próxima dependem. estratégia, então, Fabrício? Então, vamos lá. A segunda estratégia, pessoal, é uma estratégia que eu gostaria de colocar um slide aqui rapidinho, só para brincar um pouquinho com vocês, né? Então, se você está aí na tela do seu computador, se você está na tela do seu celular, presta atenção. Bom, e aí, qual seria, né, top 2 aí das estratégias? Bom, é simples, pessoal. Olha para a tela, você já sabe o que é. Fabrício, tá faltando alguma coisa aqui, né? FCO é uma sigla? Não, não é uma sigla, não. Na verdade, não está faltando nada, pessoal. Olha direito. Olha com um olhar de liderança. Se você olhar com um olhar de liderança, você vai perceber o que é que você tem que ter. Eu sempre digo isso. Se você não tem foco, não tem meta. Se você não tem meta, lamento, pessoal. Qualquer coisa que entrar no teu caminho, no teu posto de enfermagem, na diretoria, na tua gerência, na tua área, vai te consumir. E sabe quem é que mais sofre com isso? São os gestores que ainda têm aquela falsa ideia de comando e controle. Aqueles que querem fazer tudo. Se bobear, vai para o operacional, vira mais um colaborador. Depois reclama que está sempre sobrecarregado. Bom, para você que está me ouvindo agora, se você se identificou com o que eu acabei de falar, se muitas vezes você tem dificuldade de ter foco e você quer abraçar tudo, quer fazer tudo e fica sobrecarregado, a minha única recomendação é liberte-se. Liberte-se. É totalmente desnecessário reter para mim mesmo tarefas que eu poderia ter naturalmente delegado para outras pessoas. É interessante perceber, né, por exemplo, os enfermeiros, quando assumem uma posição de supervisão, de enfermagem, eles têm uma dificuldade muito grande de delegar. Por quê, Fabrício? Porque eles aprenderam desde a faculdade, isso vale para enfermeiro, mas vale para farmacêutico, para biomédico, aprenderam desde a faculdade que ele tem que fazer o procedimento. E aí ele não consegue, vou até usar um termo mineiro, não consegue desgarrar do procedimento, né? Ele não consegue se desvincular da operação. Isso acontece com líderes de todas as áreas, pessoal. E é como se fosse, sabe, essa dificuldade de delegar é como se as pessoas caíssem naquele famoso canto da sereia, né? Tem um autor chamado Henry Bergson, não me falha a memória, que dizia que escolher é excluir. Olha que interessante esse conceito. Tem tudo a ver com foco. Escolher é excluir, pessoal. Então, assim, por isso que no curso de liderança que a gente faz, por exemplo, online, a Cláudia até comentou que já tem turmas abertas aí para o próximo ano, para os enfermeiros, a gente tem uma aula, né, que a gente chama justamente de delegar ou morrer. Porque se você não delegar, você vai morrer atolado em trabalho de enfermagem, principalmente para o enfermeiro que está querendo, né, assumir a sua responsabilidade como gestor. É delegar ou morrer, não tem outro caminho. Né? Você precisa, obviamente, perceber, né, que algumas coisas eu preciso mudar. Até porque, pessoal, pare e pense comigo. Delegação é um processo de ensino-aprendizagem. E eu não estou ensinando, eu estou fazendo e fazendo o trabalho do meu funcionário. Isso vale para diretores, gerentes, supervisores, coordenadores. Aprenda a dizer não, pessoal. Isso é foco, tá? E ter foco é mais fácil quando a gente tem diagnóstico, quando a gente fez lá os 3 níveis do SWOT. Você é do RH e está me ouvindo agora, né? Lá no nível do SWOT de departamento, né? Você chegou, alguma vez você já fez SWOT dentro do RH? Você perguntou para o RH o que é que o RH acha do RH? Você sabe que a gente fez isso num hospital no Peru, em Lima. Foi muito interessante. A gerente de recursos humanos tomou um susto.
ela já estava lá há mais de 2 anos. E quando a gente aplicou o SWOT para o RH, falar do RH, ela quase caiu da cadeira. Então, assim, aí a gente está vivendo num plano, né, num voo quase que cego, pessoal. Tem que tomar cuidado com isso, né? Não adianta, a gente precisa ter prioridade, a gente tem que ter foco. Aliás, né, outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar, mas eu tenho tanta coisa para fazer. É justamente aí que você precisa aprender a dizer não. Imagina você, né, dizendo para mim, Fabrício, eu tenho 10 coisas para fazer, 10 coisas para melhorar na minha liderança. Comece às 10 e você vai ter um fracasso retumbante. Não, você vai ser inigualável no fracasso, no nível de fracasso que você vai alcançar. Por quê? Porque é impossível, pessoal, alguém melhorar 10 coisas ao mesmo tempo. Então, escolha 3 mais importantes, 3 crucialmente importantes, para que você estabeleça o caminho. Pare de correr, comece a andar, ok? Essa é a minha sugestão. E aí, para fechar o top 2 aqui do foco, lembre-se, cada escolha que você faz, cada escolha carrega em si uma renúncia. Assim é a vida, pessoal. Assim é a vida. Aprenda a dizer não com elegância, com diplomacia e pare de sofrer com isso. Entenda que quando você diz não, você está focando no seu destino, nas suas metas, né? Um dos grandes pensadores do século passado, Edwin Locke, disse uma coisa fantástica. Eu compartilho com vocês para fechar esse top 2 aqui. Né? Ele dizia o seguinte: meta específica e metas bem direcionadas, desafiadoras, produzem um nível mais alto de resultado e engajamento. Então, você é líder, você é diretor, você é gerente, você tem uma equipe de trabalho, não adianta ficar estabelecendo meta michuruca, não. Ninguém nem se movimenta para alcançar, porque se eu fizer ou não fizer, o setor de faturamento vai alcançar essa meta mesmo. Não. Metas têm que ser específicas e desafiadoras. Você sabe que essa é a verdade mais testada em administração no mundo? Mais de 1000 estudos tentaram derrubar essa frase e não conseguiram. Então, guarda ela como a segunda grande ação para você ter resultados vencedores no ano que vem. Bom, agora vamos falar do nosso terceira estratégia importante para 2023. Então, assim, vamos pensar, né? Nós falamos em leitura de cenários e os 3 níveis de SWOT, como primeira grande estratégia de liderança. Isso vale para você que é diretor e vale para você que é supervisor. Você é líder, vale independente do cargo que você ocupa. Depois nós falamos de ter foco, aprender a dizer não com o meu diagnóstico, né? Começar a enxergar o caminho. Qual é o caminho? Parar de correr feito louco, apagando incêndio, enxergar o caminho e começar a andar nessa direção. O terceiro grande passo, ou terceira estratégia de sucesso, na verdade, pessoal, é utilizar algum modelo. Você precisa de método. Eu sempre digo isso aonde eu vou. Um líder que não tem método, não tem quase nada. Seu resultado é aleatório. Hoje funciona, amanhã não funciona, depois não sei. Então, o terceiro grande passo, pessoal, é escolher um método. E aqui eu queria compartilhar com vocês qual é o método que, mais recentemente, nós estamos adotando na Fator RH, ok? E que tem dado muito certo, tem nos ajudado a repensar nossas prioridades e ter foco. Então, é o famoso OKR, ok? Famoso, mas não novo. Se você está ouvindo essa sigla pela primeira vez, ou se você nem imagina o que é OKR, deixa eu te dizer, essa é uma ferramenta já antiga, mas uma ferramenta muito inteligente, uma ferramenta que está dentro, é considerada como um método ágil, né? Hoje a gente fala muito em metodologias ágeis para planejar o seu sucesso. O seu sucesso como líder, o seu sucesso como departamento, o seu sucesso como hospital. Ou você está numa outra área, né, na sua empresa. Né? Pode ser desde uma atenção primária numa UPA, um serviço de hemoterapia,
como, por exemplo, da Colsan, da Vitapart, etc., ou até mesmo fora da área da saúde, em outra instituição educacional, numa universidade. O que é planejamento, pessoal? Na minha concepção, Fabrício, planejamento é visualizar grande, mas começar pequeno, entende? Você tem que enxergar longe, mas começar aqui, no primeiro passo, curtinho. Ver grande, iniciar pequeno. Enxergar longe, mas começar perto. É mais ou menos assim. Se você segue de forma incansável esse caminho, se você traça o caminho e segue de forma incansável, mesmo quando você encontra obstáculos, então aí, né, você começa a entender que, de fato, né, você precisa de um método para superar os obstáculos. Eu acho que o OKR, né, objetivo e resultado-chave, é isso que é a tradução do OKR, O de objetivo, resultado-chave de KR, né, significa que a gente está indo para o objetivo e está olhando os resultados ao longo do caminho. Eu gosto muito de usar a ideia do Everest, né? Toda vez que você sobe, se você é um alpinista, por exemplo, imagine que todo líder é um alpinista agora, né? Qual é o grande sonho de um alpinista? Chegar no topo do mundo, no Monte Everest. Esse é o objetivo maior, escalar o Monte Everest. Mas para você chegar lá, você tem que se parar para analisar tempo, comida, nível de oxigênio, descansar. Então, você tem acampamentos, são os resultados-chave, são os acampamentos na subida que você vai fazendo até o topo. Na última semana, eu tive a oportunidade, a alegria de liderar o planejamento dos OKRs, né, lá na Fator RH. E aí, eu passei para o time da Fator RH e a gente envolveu desde o estagiário até o diretor. Porque o OKR ele tem essa lógica, que a gente tem que trazer a base para planejar. Então, foi muito bacana. E aí, o que a gente fez? Né? Eu estava liderando o processo e eu mostrei para eles um vídeo que eu mesmo fiz, né? Que eu busquei na internet e tal. Eu tenho um hobby, né? Eu gosto muito, eu não sou de mídia, de marketing, mas eu gosto de produzir vídeo com as fotos das férias, algumas coisas assim, para minha família. E aí eu fui aprendendo as coisas de curioso, não porque eu fiz algum curso. E eu sei montar vídeos. Então eu peguei lá trechos no YouTube de 2 esportistas importantes. O primeiro esportista, pessoal, era o Ricardo Amorim, jogador de futebol muito importante para o Atlético Mineiro. E o segundo foi o Oscar Schmidt, um dos maiores jogadores de basquete que o mundo já viu. E ambos falavam sobre os seus erros, o quanto eles erraram. Mas o mais interessante de tudo, pessoal, é que no final eles mostravam que nada na vida substitui o preparo. E o tanto que eles treinaram com a mão quebrada, o tanto que eles treinaram, né? Quando ele erra um gol, quando ele perde uma partida, ele não se sente feliz. Ele também fica arrasado, triste, como a torcida. Mas ele não deixa isso derrubá-lo. Volta no dia seguinte e ele trabalha mais. E ele treina mais. E ele pratica mais. Até ele conseguir estar tão bom que no próximo jogo ele não vai errar o. Então, assim, tudo isso, pessoal, terminava numa frase. E é por isso que eu me sinto vencedor. Quando você, né, usa um método, né, e o OKR, como eu disse para vocês, não começou hoje. Começou há bastante tempo atrás, lá na Intel, na década de 60, 70, lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, com Andy Grove, que foi o CEO da Intel. E isso foi passando para a Google. Em 1999, a Google implantou a primeira versão de OKR, né, dentro do seu escritório. Pense que em 1999 a Google tinha 30, 40 funcionários. Hoje, em 2022, eles têm mais de 100 mil funcionários. Segundo o CEO da Google, este método, essa ferramenta de OKR para fazer planejamento, fez várias vezes com que a Google crescesse em saltos exponenciais. Saltos de 10 vezes mais o crescimento que tinha antes. E aí tem um livro que eu geralmente recomendo, da onde eu tirei essa frase, do CEO da Google, que diz que organizações vencedoras concentram sua artilharia
em menos alvos. Líderes vencedores concentram sua artilharia em menos alvos. E o livro Avalie o que Importa é a Bíblia, é a base dos OKRs. Escrito por John Doerr, que trabalhou com Andy Grove na Intel, aprendeu o método criado por Andy Grove e foi ele que levou o método para a Google. Saiu de 40 funcionários para mais de 100 mil. Né? Então, pessoal, vale muito a pena, se você não conhece o método, até fazer um parênteses aqui, fazer uma pequena propaganda. Né? Em setembro, nós fizemos o segundo Fórum Internacional de Liderança, Gestão e Gente da Fator RH. Temos lá mais de 180 gestores de hospitais, diretores, RH, no Hotel Meliá, Avenida Paulista, em São Paulo. E aí, pessoal, né, nós fizemos um masterclass de liderança, um jogo chamado OKR Game, para poder, né, ensinar o que era um OKR para os diretores, para os RH que estavam lá. Foi muito bacana. A gente faz esse fórum a cada 2, 3 anos. Então, se prepara aí, né? Daqui a 2 anos, o terceiro grande fórum de liderança e gestão de pessoas. Olá, meu nome é Cláudia Palmucci e tenho um convite especial para você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, dizendo também para a gente suas sugestões de temas, comentários, dúvidas, para que a gente possa fazer a nossa próxima live na Quarta RH. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal para receber nossas notificações de novos vídeos. Muito obrigada!